Bom, boa noite, pessoal. Deixa o pessoal entrar aí, que o pessoal tá chegando. Essa vai ser a segunda live, tá? A primeira, quem pôde acompanhar, o tema foi até o assunto da live de hoje é praticamente o oposto da live anterior, né? Nós falamos sobre o movimento neopentecostal acabou flertando com o fascismo, né, bolsonarista. E por isso que nós escolhemos o tema de hoje, que já é o outro lado, né? A resistência dos evangélicos ao fascismo bolsonarista. E para isso, eu convidei a professora Jaqueline, ela é pedagoga, né? Ela é evangélica, isso é de suma importância, uma evangélica progressista, que ao longo da live vocês vão entender que movimento é esse progressista. Ela vai desenvolver sobre esse movimento progressista dentro dos evangélicos, né? E ela é militante do PSOL e militante da Alternativa Socialista Internacional. Então, eu convidei ela para a gente desenvolver esse bate-papo. Espero que ela aguente as 3 horas e meia de conversa. Brincadeira, porque a última live foi 2 horas e meia, então ficou um pouco cansativo, apesar do assunto ser gostoso, mas acabou ficando cansativo. Então eu prometo que essa vai ser 2 horas e 20 minutos. Não vou fazer 2 horas e meia. Brincadeira, então vai ser 1 hora no máximo, a gente vai dialogar sobre a temática. Bom, primeiro, fala um pouco de você, da sua militância, principalmente por essa Alternativa Socialista Internacional e pelo PSOL. O que seria esse movimento? E já no nome já vai internacional. Então, de fato, ele é um movimento socialista internacional mesmo? Você poderia falar para os nossos ouvintes o que seria esse movimento? Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui, é um privilégio estar aqui, poder compartilhar das nossas lutas. Eu faço parte da SI, que é uma organização internacional, que é uma alternativa socialista internacional, e a gente está em vários países, e aqui no Brasil nós somos conhecidos pela LSR, que é a Liberdade, Socialismo e Revolução. Nós estamos dentro do PSOL, e é isso, nós somos uma organização internacional que a gente se une para fazer a revolução, por uma sociedade igualitária, uma sociedade mais justa, e a gente entende que a luta dos trabalhadores não é uma luta regional ou uma luta nacional, é uma luta mundial. Então, nós estamos aí em vários países tentando organizar os trabalhadores nas lutas, na resistência, para a construção de uma sociedade igualitária. Entendi. Então, esse movimento, ele é uma vertente, não, mas ele está dentro do partido do PSOL, como organização política, é isso? Aqui no Brasil, nós estamos Isso, dentro do PSOL, entendi. Nós construímos junto com o PSOL, caminhos mais socialistas, mas nós estamos em todos os países, na verdade, Aqui a gente milita Entendi. dentro do PSOL, Dentro do mas é PSOL. uma fração, nós somos uma fração dessa organização que é internacional. Entendi. Não, então, bom, sempre quando, agora na questão da sua profissão, no caso, você é pedagoga, né, e pós-graduada em políticas públicas, né? Que Sim, você me falou, não é isso? isso. Sou Sempre professora quando da Rede Municipal de Santos, né? Isso. De Santos, não é isso? E sempre quando eu falo em pedagogia, eu lembro sempre de Paulo Freire. Até trouxe um livro aqui, que com certeza você sabe qual que é, né? Ver se dá para ver aí, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia do Oprimido. que é um excelente livro. Então, sempre quando eu escuto pedagogia, algo, sempre vem na cabeça Paulo Freire, que é uma grande referência, né? Exatamente. Né? E, bom, então vamos lá.
Uma das coisas que existe uma representação social, um senso comum construído, de colocar os evangélicos como um grupo homogêneo, ou seja, que todos são conservadores, que todos têm uma pauta moralista, uma pauta mais conservadora, né? Mas pelo pouco que eu naveguei na história desses movimentos, no próprio movimento evangélico, vendo e eu percebi que não devemos relativizar os evangelhos, ou seja, nem todos são conservadores. Existe dentro desse grupo alguns que lutam por justiça social, que lutam pela questão contra o racismo, contra essas pautas mais progressistas e pautas mais à esquerda, né? E eu, na minha pesquisa, óbvio, antes de te entrevistar, eu tenho que estar preparado, né? Senão não tem como fazer entrevista. E eu percebi que ao longo da história, vários movimentos que foram sendo construídos no tecido social brasileiro, principalmente no meio evangélico, com alguns líderes. Um deles é o Henrique Vieira, né? O pastor Henrique Vieira, que eu acho que é um dos maiores nomes do movimento progressista. E tinha outros também que eu gostaria que, se você puder, de forma breve, citar alguns nomes. Tem o Levi Araújo, né? Tem entre outros, não é isso? Isso. Então, o objetivo dessa nossa live é desconstruir esse senso comum de que nem todos os evangélicos são conservadores, nem todo evangélico possui uma pauta fundamentalista, né? Então, eu gostaria que você, nesse sentido, que aí é onde vai entrar a disputa de narrativas, né? Dentro do movimento evangélico, que aí vai ter aquelas pautas mais conservadoras, e aquela tentativa de controlar os corpos, de controlar várias questões, que aí tem essa disputa. Nesse sentido, então, se puder falar sobre essa disputa de narrativa, e se existe uma narrativa hegemônica, né, entre o movimento evangélico, porque é importante a gente destacar isso, porque na semana passada, quando eu estava fazendo a live sobre principalmente o movimento neopentecostal, né, que flertou com o fascismo, principalmente a bancada evangélica, que eu acho que é de suma importância comentar, isso que depois na segunda pergunta eu quero fazer sobre essa bancada, mas nesse primeiro momento, então não é. Nem todos os evangélicos são conservadores, então existem dentro do movimento pautas mais à esquerda, não é isso? Você poderia explicar isso para a gente? Exatamente, né? A gente não pode generalizar os evangélicos, né? Como você mesmo falou, há aqueles que resistem ao fascismo, ao fundamentalismo religioso. É lógico que a gente sabe que existem líderes, né, que podemos chamar aí de mercadores, né? Enfim, né? Que lucram e que enriquecem às custas do sofrimento do povo, né? E tem um projeto político que o não seria dessa forma, eles não teriam tanto esse projeto, esse poder, se não fosse a ocupação que eles têm nas mídias, né? E isso traz um poder muito grande para esses grandes líderes de influência, né, no povo. Então, assim, esses setores, ele tem um poder político, ele tem um poder econômico, ele tem um poder midiático, e ele apresenta uma religiosidade muito violenta, né? Que não escuta, que não dialoga, que não conversa, conhece mais, prega mais a questão dos dogmas do que conhecer realmente o sofrimento, o que é a humanidade das pessoas, né? E por ter essa hegemonia, né, do discurso evangélico, eles acabam se colocando como representante de Deus aqui na Terra, né? Acabam se colocando nessa posição.
e dessa forma influencia os trabalhadores e trabalhadoras com seus discursos persuasivos, né? Eles lucram e enriquecem às custas do sofrimento das pessoas, né? E isso nada a ver tem com o Evangelho de Jesus, porque não é dessa forma, não é assim, né? Então, eles não representam, não é? É bom a gente ter claro isso, que eles não representam a totalidade da experiência evangélica em nosso país, né? Eles têm ali, eles têm esse poder da mídia, eles têm esse poder econômico, né? Com muito, isso envolve muito dinheiro, né? Por isso tem toda essa visibilidade. Só que eles não representam a totalidade de experiências evangélicas que existem em nosso país, né? Existem evangélicos lutando pela democracia, pelo Estado laico, lutando contra o racismo, contra o fascismo, né? Você tem mulheres evangélicas lutando contra o patriarcado, né? Você tem pessoas, né? Você tem evangélicos lutando por moradia, por comida, que é uma coisa tão básica, né? Então você tem pessoas evangélicas envolvidas nessas lutas, né? E é isso, disputar essa hegemonia é ir nessa base, né? É ir na base, é ir nessas pessoas que têm a sua fé ali ingenuamente, né? Porque a gente sabe que a fé é algo subjetivo, né? É algo de cunho individual, né? Então existe essas pessoas ali na sua sinceridade da sua fé, da sua crença, né? Só que a gente precisa fazer essa disputa e ganhar essas pessoas, né? Para que elas tenham criar dentro das igrejas espaços de livre pensamento, né? Onde as pessoas podem refletir, fazer uma análise política, social, né? Sobre os desafios realmente da igreja, o compromisso do evangelho de Cristo, né? Então tem que criar esses espaços. E é isso, essa disputa é assim, né? Com esses grandes coronéis, né? E as pessoas que estão ali dispostas a lutar por uma sociedade mais justa, né? Que entende que a igreja ela tem sim que estar envolvida na política, né? E lutar por conquistas de cunho social, né? De cunho público, né? Saneamento, urbanização, direitos básicos, né? Então é isso, né? Essa hegemonia e essa disputa. Entendi. Mas a questão, você falou de lutar por direitos, né? Direitos humanos, direitos sociais, direitos. Que é uma luta que, se a gente for analisar a questão histórica do momento quando Jesus estava na Terra, né? Então, ele praticamente foi o que ele lutou, né? Ele lutou por isso. Estava do lado dos oprimidos, estava do lado Exatamente. da prostituta, estava do lado dos mais pobres, totalmente diferente do que a gente vê hoje, principalmente você pontuou muito bem, referente aos esses mercadores da fé, né? E para eles o que interessa, não vou dar nomes aqui, não é, mas o que para eles interessa é apenas o dinheiro, né? E o poder político, midiático, né? E econômico que eles conseguiram, né? Se a gente for analisar esse movimento neopentecostal, essa narrativa deles de prosperidade, essas coisas, né? Eles e acaba é, fazendo com que as pessoas fiquem enganadas e seu espírito de luta, de resistência aos próprios sistema capitalista fica um pouco fragilizado, né? Mas aí quando você falou dessa disputa de narrativa e quando você fala da questão política, né? Esse movimento mais progressista, eles também querem alçar, entrar, digo, no Congresso, esses lugares de poder, ou o movimento ele tem outro tipo de luta? A questão desses movimentos, né? Você falou do pastor Henrique Vieira, né? Tem o Levi Araújo, tem outros pastores e padres também. A gente tem que entender também que tudo bem, né? A gente está falando de evangélicos, mas tem uma boa camada e partiu daí da Igreja Católica essa luta, essa resistência,
né? E a gente tem que considerar, validar, né? E se unir a essa luta também. Então, assim, a questão de você estar na frente da política, você estar na liderança da política, né? Isso é uma forma importante de representatividade. A gente não considera isso como algo desconexo, né? Até porque para você garantir essa disputa, né? Você tem alguém que faz, você tem um grupo, né, que está lá impedindo avanços democráticos, então é uma disputa de poder aí, né? Então é importante realmente. Só que essas frentes elas estão mais organizadas para consolidar essa base. Na verdade, criar uma base mais ampla, né? Conscientizar as camadas de trabalhadores, né? Para poder estar lutando por direitos, né? Conscientizar de que o papel da igreja é estar à frente dessas lutas, né? Levando essas lutas diante. Mas é importante, sim, a gente ter pessoas que representam, né? Que levam essa luta para frente, né? Mas o que vai levar isso, o que nós acreditamos, é a base, né? Não adianta você ter líderes lá no poder, lá na política, se a sua base ela está sendo influenciada de forma negativa, né? Tem que partir do povo. Então, você tem que fortalecer a sua base, você tem que consolidar ela e você tem que conquistar, né? Porque senão você tem uma minoria de liderança ditando uma regra e não representando realmente a luta dos trabalhadores, né? Então, é importante, mas fica aquela coisa, é importante, é perigoso, mas tem que haver essa disputa política sim, né? Não tem outra forma da gente combater, da gente barrar, né? Quebrar, né? Essas barreiras de avanços democráticos, porque tem pessoas lá que estão impedindo esses avanços e tem que ter outras representando, dizendo que não é isso, né? Que o que está lá não representa o nosso discurso. Então, é importante ter essa representatividade, sim. Entendi. Mas e aí, nesse sentido, vocês estão com essa representatividade lá ou ainda não? Eu digo Não, no Congresso. pode concluir. Então, Não, lá no no Congresso, Congresso. você diz nós, a organização, né? Isso, Sim, os progressistas. sim. Os evangélicos. Então, Isso, a exatamente. gente está formando as nossas bases, né? Porque, assim, até então, ninguém considerava que os evangélicos poderiam ser, como se diz, recrutados, né? Digamos assim. Né? As pessoas acham, a esquerda falhou muito, a esquerda teve as suas falhas. Né? Aonde a esquerda não entrou, que não fez, que foi esse trabalho de base, né? As igrejas fizeram. Você tem muitas igrejas pequenas dentro das periferias, né? Então, assim, enquanto nós éramos 10% da população, né? Quantos evangélicos era 10% da população, tudo bem ali, né? Não é um perigo, ninguém se aproxima, eles lá, a gente cá, né? Agora, quando você se torna 22% da população, né? Quando você se torna um quarto, um terço da população, aí as pessoas começam a ver o perigo, né? Então, assim, hoje o desafio, na verdade, é você ter uma base de evangélicos, porque não é fácil você discutir nesse meio uma pauta mais progressista, entendeu? Nós entendemos a importância de estar nesses espaços, né, de conversar com esses trabalhadores e trabalhadoras, organizar, né, para que a gente se multiplique para realmente a gente ter representatividade. Né? Então, assim, nós não temos candidatos evangélicos lá dentro do Congresso, né? Sim. Mas nós estamos... porque o nosso trabalho é mais de base, porque a gente acredita que o trabalho que é o povo, né? São as massas que vão lutar por si, né? Então, nós não temos nenhum candidato evangélico, né? Cada um tem a sua fé, né? A gente entende que nós temos que ocupar esses espaços dentro do setor evangélico, né?
Mas a gente não tem uma representatividade evangélica lá no Congresso. Não tem ninguém que a gente fale, olha, é nosso candidato, está lá, tá nos representando. Ainda não temos isso. Entendi. Não, eu acho que o trabalho de base é o mais importante, principalmente para construir uma consciência de classe, uma conscientização política, né? Uma conscientização anticapitalista, porque os problemas atuais, principalmente da desigualdade social, todas essas questões que envolvem o social, proveniente do próprio sistema capitalista. Então, eu acho que é muito importante o que vocês estão fazendo para esse trabalho de base. E lá no Congresso seria uma consequência, não seria o objetivo de vocês, então. O objetivo de vocês é o trabalho de base, pelo que eu entendi, não é isso? Nós trabalhamos na base, mas a gente quer representatividade lá, porque a gente entende da seguinte forma, Marcel, seja evangélico ou não, ou católico, enfim, como eu te falei, a religião é algo muito individual e subjetivo. Exatamente. Né? Então, eu posso falar em relação às pessoas que nós colocamos lá, né? As pessoas que a gente quer que esteja lá. São pessoas que vai motivar a luta a partir da base, entendeu? É você colocar o povo na luta, é o Congresso colocar uma lei e o nosso candidato ir lutar contra e chamar a base para a luta, entendeu? É sempre isso, não é de cima para baixo, é você mobilizar as camadas da nossa base para a luta. Então, os nossos candidatos dentro desses locais têm um objetivo, né? E o objetivo não é ter um bom salário, o objetivo não é estar lá como uma figura política só para ter um nome, não. Tem um papel, que é lutar pelo povo e que é chamar a base para a luta, né? Para que a luta parta do povo e que a gente seja apenas um guia, né? A gente é aquele que solta e risca o fósforo, entendeu? Mas Entendi. que a luta venha a partir das massas. Entendi. E em que momento, na sua opinião, que você considera que nós falhamos, entre aspas, porque pelo que eu percebi, essa extrema direita, esse fundamentalismo religioso conseguiu pegar esses espaços e angariar esses fiéis para que escolhessem o fascismo que foi colocado, o fascista que foi colocado aí. Então, na sua opinião, em qual momento se houve uma falha, onde nós erramos para que isso acontecesse? Né? Porque praticamente o movimento neopentecostal, se você analisar as pesquisas na semana das eleições, Bolsonaro tinha acho que 60 e poucos por cento desse movimento que ia votar nele, né? Como que faltou uma falta de conscientização nessas pessoas? O que você, qual elemento? Foi uma falha do movimento progressista ou não? Isso não tem nada a ver. O movimento progressista, na verdade, ele surgiu a partir disso. Né? O pastor Henrique Vieira, ele tem um trabalho que antecede isso. Mas a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, por exemplo, surgiu a partir do impeachment da Dilma. Né? Sim. Então, assim, o que acontece? Nós não podemos fazer essa discussão se a gente não faz um recorte de classe, se a gente não faz um recorte social. Né? A gente tem que entender que uma camada e uma boa parte da população, nós, né, a camada da população que não tem acesso à educação, não tem acesso a estudo. Então, as pessoas, geralmente, que frequentam as igrejas evangélicas são trabalhadores e trabalhadoras humildes, que levantam cedo, que vai buscar um pão, às vezes um para dividir para não sei quantos dentro da casa. Então, você tem pessoas, você tem trabalhadores e trabalhadoras que são desprovidos de educação, de acesso à leitura, de acesso à cultura, né? E são essas pessoas que são levadas pelos discursos dos seus líderes. Né? A gente tem pesquisas que mostram, né, que geralmente dentro das igrejas evangélicas, 70% das pessoas seguem a orientação dos seus líderes. Então, o que o líder fala para ela é verdade, entendeu? É a voz de Deus representando aquelas pessoas. E isso se dá por quê?
por falta de leitura, por falta de informação, porque as pessoas vão naquele local em busca de um alívio para as suas dores, né? Em busca de uma palavra de conforto, né? De um fortalecimento espiritual, e são levadas por esse discurso. Muitos não leem a Bíblia como ela deveria ser lida, porque não têm acesso à leitura, apenas acreditam naquele discurso que é uma interpretação que aquele líder tem daquela palavra, e acreditam naquilo como se fosse a voz de Deus falando, né? Então, assim, então a gente tem esse recorte, né, dessa classe, dessa camada da população que não tem acesso a estudo, a educação, né, que são pessoas simples, como a maioria dos brasileiros. É isso que acontece, né? Então, essas pessoas ficam vulneráveis a discursos persuasivos que acontecem, entendeu? Não tem consciência de classe, isso não é todo mundo que tem. Você tem pessoas muito mais formadas, que se dizem muito mais sábias, inteligentes, e não tem uma consciência de classe, não se vê como proletariado, não se vê dessa forma. Então, não é diferente nesses lugares, né? Então, é isso. Então, você tem essas pessoas que são levadas por esse discurso. Isso, e é onde, geralmente, o que a esquerda é onde a esquerda não foi, né? A esquerda errou porque ela não ocupou esses espaços, ela não fez o trabalho de base dela, estava tão preocupada com seus projetos políticos, tão preocupada em se envolver nos poderes, e não ocupou esse espaço, entendeu? Não fez esse trabalho de base, de você conversar com essas pessoas, ela abandonou isso, né? E um trabalho de base você não faz hoje para você ter um resultado no dia seguinte. É algo contínuo, é algo que você tem que estar fazendo sempre. Você não pode deixar de lado. E a esquerda falhou nisso, né? Nós falhamos nisso. E foi aonde a igreja ocupou esses espaços e convenceu essas pessoas de que é isso, Bolsonaro é que está certo, né? O fundamentalismo, começou a implementar nas pessoas a religiosidade. É isso. Aonde existe um espaço vazio que a esquerda não ocupou, tem um pastor que ocupou, né? E a mente que tem esse pastor e o conceito dele de evangélico, a gente não sabe. E isso vai influenciar totalmente essa camada da população, né? Então é isso. Hoje nós temos aí um governo que foi fruto desse erro, né? Infelizmente. Perfeito, entendi. Bom, então igreja como espaço de organização. Então, nesse sentido, quando você quer dizer esse espaço de organização, o que você gostaria de falar sobre isso? O que seria a igreja como espaço de organização? Que assim, a gente falou tanto da questão do grupo, que é grupo de resistências e tal, e aí a gente fala a questão da organização da igreja com esses movimentos, né? A igreja ela precisa se organizar nas suas comunidades, né, para poder ir além das pautas religiosas, né? Então, você organizar a igreja não é você formar ali um grupo, né, de agora a gente vai se rebelar, né, contra os crentes, não é isso, né? É você organizar a igreja, as lideranças, para a gente ir além das pautas religiosas. Não adianta você falar de vida após a morte se você não fala da vida agora. A gente está aqui, a gente está vivo, a gente precisa comer, a gente precisa de casa, a gente precisa de um local digno, a gente precisa de saneamento básico, a gente precisa de educação de qualidade. Então, a igreja precisa se organizar para isso, para ir além das pautas religiosas, né? É lutar por morte, desculpa, por moradia, é lutar por saúde, né? É ir contra perdas de direitos, né? A história nos mostra que é possível organizar, né, esses locais, esses espaços, né? A Igreja Católica, no começo da ditadura, ela apoiou a ditadura, né? Ela estava ali junto. Em determinado ponto da história, ela passa de apoiadora para resistência, né? Aquela que foi contra
aquela que lutou, e lutou com ações práticas mesmo, de enfrentamento, de esconder militante, né? A gente tem também a questão de Martin Luther King, né? Que lutou, uniu, usou a igreja, o povo na luta por direitos civis. Então, você olha para Martin Luther King e você vê um exemplo de liderança. É assim que a igreja tem que ser. Né? Não é se limitar à sua religiosidade, não é se limitar apenas nas suas pautas religiosas, não. É ir para a rua, é lutar por direitos. Né? Você está lutando por vidas, para ter vida digna. Então, nós temos que usar esses espaços, sim, para poder estar falando sobre resistência, né? Não aceitar qualquer coisa que venha do governo, é você pensar e você refletir sobre as ações que vêm de cima, né? Educar as pessoas, não é educar, né? Você conversar, você ter espaço de discussão para que as pessoas reflitam o que é ser um evangélico, o que é ser cristão, né? Como que Jesus andou, como que Jesus fez, com quem ele estava, né? Então, organizar as pessoas, organizar a igreja é isso, né? Não é impossível formar uma frente de resistência, né? Não é impossível, só que tem que partir de algum lugar, né? A gente tem como exemplo Moisés, né? Ali, o povo tudo escravo ali, e chegou uma hora que falou basta, né? Isso é um grande líder. Organizou as pessoas e não queremos ser mais escravos. E é isso, é juntar, é ser uma liderança que faça diferença. Né? Não é ficar dentro de um espaço apenas ali se restringindo àquelas pessoas que estão ali, né? Se isolar da sociedade. Né? O evangelho não pode se isolar, a gente vive numa sociedade, a nossa vida é política. Então, nós temos sim que estar engajado, nós temos sim que estar organizado, né? É necessário que essas frentes que já existem, que já têm essas frentes, esses grupos de resistência evangélicos, nós me coloco nisso também. É importante que a gente comece a agir, né? Consolidar as bases, formar grupos progressistas, né? Para que a gente avance, né? E não fique apenas nas palavras. Então, a gente precisa organizar essas comunidades evangélicas, a gente precisa criar grupos dentro da igreja que discutam, sim, o machismo, o patriarcado, o racismo, a LGBTfobia. A gente precisa se organizar e discutir essas pautas dentro desses espaços. Entendi. Então, assim, em resumo, praticamente o evangelho, a essência do evangelho, a libertação que ele deve trazer, não é só religiosa e espiritual, né? Pelo que eu tô compreendendo, mas ela é também social, política e econômica. Então, acredito que Exatamente. esse seja o sentido maior a essência do evangelho, no sentido quando ele vai no ambiente público. Claro que o seu ambiente privado, a sua individualidade, como você muito bem falou no início, a fé é algo subjetiva, né? É algo da pessoa, ela não tem que levar essa individualidade para impor no público as suas pautas morais, pautas comportamentais, enfim, que é o que esse grupo que tomou o poder, que é uma mistura aí de fascismo com fundamentalismo religioso e não sei mais o que, essa distopia que eles estão colocando no nosso país, quer colocar pautas comportamentais, principalmente aquela Damares, né? Mas, enfim, então, nesse sentido, entendi. Então, o evangelho é algo emancipador. Se a gente for analisar mesmo a essência do evangelho, é algo para libertar e emancipar as pessoas. É nesse sentido que eu vejo, e pelas suas palavras aqui já tecidas até agora, eu estou compreendendo dessa forma. Mas, então, Exatamente. não é A isso? questão da liberdade, né? Exatamente. É você ser livre, né, para decidir, para escolher, mas para isso as oportunidades elas têm que ser iguais para todos, né? Não tem como você decidir, Sim. você escolher se você não tem as mesmas oportunidades, né? Então o evangelho ele é simples, né? A gente tira pela vida de Jesus, Jesus foi pobre, foi maltratado, boa parte do tempo ele foi perseguido, foi ameaçado de morte, foi um prisioneiro político, a gente pode dizer isso. Né? Ele foi privado da sua liberdade, foi hostilizado pelos religiosos daquela época, né?
religiosos que se achavam donos da verdade, importantes, né? E é isso, foi condenado pelo Estado, foi vítima de tortura, foi assassinado. Então, como você vai falar diferente do que Jesus mostrou quem ele era, né? Era isso que Jesus era, né? Jesus foi isso. Então, a forma que ele andou, as pessoas com quem ele andou, nos mostra e nos dá exemplo de que lado nós realmente devemos estar, né? É isso. Infelizmente, assim, quanto mais as pessoas estão afastadas da humanidade, mais o ódio vai tomando conta, né, dessas pessoas, né, do coração dessas pessoas. Porque é tão fácil você falar de amor, né, amar o próximo, quando eu amo a minha família, quando eu amo os meus amigos, né? Mas quando eu tenho que colocar esse amor, né, que eu tanto defendo, que eu tanto falo, quando eu tenho que colocar esse amor para fora, para o outro, né? Aí não, aí eu me apago, aí eu julgo, né? Aí eu começo a julgar, a apontar o dedo, a criar rótulos nas pessoas, né? Então eu amo os que são meu, né? Os que não são eu não amo, não amo. E não foi isso que Jesus ensinou, né? A Bíblia fala, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, nada disso me adiantaria. E você não fala de amor quando você fala que bandido bom é bandido morto. Você não fala de amor quando você fala que tem que ser torturado, que tem que matar 30 mil, né? Então, isso não é pregar o amor, né? Que tinha que ter matado mais, né? Quando você começa a discriminar as pessoas, então você vê que não bate, não vai de encontro com o que é realmente o evangelho, né? E ainda tem outro versículo que diz que se aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então eu vou falar de ódio, vou pregar tortura, morte. Como? Eu sendo cristã, eu sendo evangélica, eu apoiar um governo que vai totalmente contra o que a palavra de Deus fala. Né? Tem pessoas que falam, acreditam que ele falou da boca para fora, né? E outras não, realmente são contra, lutaram contra, e tem outros que agora, muitos já desistiram dos seus votos, assim, se arrependeram, sabe? Porque você vai conversando, tem outros que não, que são assim, eu acredito, porque se identificam com ele. Então, com essas pessoas, realmente não há diálogo, se identificam. E se identificam com ele, não se identificam com Cristo. É apenas uma capa, né? Os primeiros cristãos, a gente mostra o amor, a divisão. Quando eles se convertiam, né, eles dividiam o que eles tinham, quem tinha mais. A Rosa Luxemburgo, ela fala disso também, né? Que a gente não pode dizer que foi um comunismo por conta dos meios de produção, coisa e tal, mas Sim. a gente pode falar que foi um comunismo ali primário, né? Que as pessoas que tinham grandes posses, elas vendiam e dividiam com quem não tinha, né? Então o amor era muito grande ali entre os cristãos. Ninguém passava necessidade, porque eles dividiam e compartilhavam tudo. E por que que isso não é falado, né? Por que que as pessoas falam contra dividir, contra compartilhar? Você vê que não bate, né? São falas opostas do que é realmente o evangelho. Não, sim, quando você citou agora a questão da igreja primitiva, que o livro de Atos vai falar muito sobre essa igreja primitiva, né? Eu falo isso, eu não tenho nenhuma religião, eu sou ateu, mas eu já li, já fui da igreja, mas hoje eu não sou mais. Então, algumas coisas eu sei. Mas, então, esse momento que até dessa divisão, esse pensamento mais coletivo, né, é totalmente diferente do pensamento hoje de certa parcela principalmente esses neopentecostais, porque eles têm um pensamento mais individualista, né, mais de questão de material, muito pregado isso nessas igrejas neopentecostais. E isso também tem relação com a narrativa neoliberal, né? Da questão econômica, que praticamente esse movimento caminha junto com o discurso neoliberal, de esse individualismo, esse pensamento de nas questões materiais, enfim.
mas é nesse sentido. Então, mais importante essa observação que você fez referente a esse comportamento coletivo na época, principalmente da igreja primitiva, né? E aí tá, acho que a essência do que é a igreja de Cristo, né? Essa coletividade, não esse individualismo que nós vemos hoje. Mas enfim, então, nesse sentido, aí outro ponto que você Só poderia um dizer, adendo, pode viu? fazer. Até eu sou, também faço parte do neopentecostalismo, né? Eu não congrego hoje, por questões pessoais, né? Também estou de mudança, né? Logo para São Bernardo, então estou procurando uma outra igreja para congregar, devido também a essa questão da mudança, né? Essa teologia da prosperidade, que é o que você falou, a questão Sim, da pregação, de você enriquecer, né? Em torno disso. Então, não são todas as igrejas que seguem essa linha da teologia da prosperidade. São algumas específicas, e justamente são essas pessoas que estão no poder, que estão aí nas grandes mídias, né? Então, assim, elas, é isso, né? Pregam a questão de você ser rico através, enfim, não é algo que é também abrangente, não é todas as igrejas que têm que crê nessa teologia da prosperidade, né? Tem boa parte delas não seguem essa linha, tem sim os seus momentos de oferta, os seus momentos de dízimo, né? Tem os seus momentos por questões de estruturais, de manter, porque como não recebe ajuda do governo, para poder manter aluguel, essas coisas, né? Mas lembrando que essas igrejas que têm realmente essa teologia da prosperidade são justamente essas que estão sendo representadas lá, que estão usando, né, o seu nome para representar os evangélicos. E você vê que não são todas que seguem essa linha. A gente tem várias vertentes, né? Mas a sim, grande maioria não segue essa linha. Só que essas igrejas, elas têm um poder econômico muito grande, né? Então elas são mais vistas, elas são mais expostas, né? sim. Então, agora, nesse sentido, essa questão de religião e política versus religião e Estado. Acredito que aqui você vai entrar na questão do Estado laico, da questão de laicidade do Estado. Você poderia falar sobre isso? Essa questão de Estado laico, às vezes há um debate, né? Principalmente, um Estado laico, ele profere uma religião ou ele permite com que todas as religiões possam se manifestar da forma que querem? Enfim, poderia falar isso para os nossos ouvintes? Então, uma coisa que as pessoas confundem muito a questão é política e a laicidade do Estado, né? Infelizmente, isso se confunde muito, né? Falam que religião e política não se misturam, né? E, e ao mesmo tempo que fala que religião e política não se mistura, você tem aí evangélicos ferindo os direitos democráticos, né? Lutando para barrar avanços democráticos na história, né? Então, o que a gente tem que entender o que é político e o que é laicidade do Estado, né? É bom a gente fazer essa diferença, né? Política, ela é uma organização social dos grupos, né? É a dimensão coletiva da vida. Todo ser, todo ser humano é político, né? Todo ser humano é político. Isso não está restrito a partido, a eleição ou a cargos de Estado, né? A gente tem que entender que a nossa vida, ela é uma vida política, é uma vida social, é uma organização de vida coletiva, né? E os ensinamentos de Jesus, ele é político, né? Tinham dimensões políticas, a partilha de bens, o acúmulo de riquezas, amar e perdoar, acolher os estrangeiros, valorizar os humildes, né? Então, assim, o que Jesus falava tinha uma consequência real na vida das pessoas, né? Os seus ensinamentos traziam reflexões reais na vida das pessoas, né? E o que Jesus falava, ele pegava exemplos simples de vida cotidiana, né? Tal,
E ele trazia isso para a vida das pessoas. Então, assim, a questão não é você misturar religião e política, né? O problema é de que lado você está, né? A igreja ela precisa ter sim uma ação política, uma ação política coerente com o evangelho, inspirado na vida de Jesus, né? Tem que estar com o povo, tem que estar do lado do povo e lutar pelos interesses dos oprimidos, lutar pelos direitos dos explorados, né? Jesus ele teve uma desobediência civil, né? Era proibido curar os sábados e ele fez isso, né? Só que foi uma ação política porque envolvia ali a questão da vida das pessoas, né? Então, assim, Jesus ele curou no sábado em algo que não era proibido. Só que Jesus separou a laicidade do Estado. Ele falou: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ele fez a separação da laicidade e da religião, né? Ele separou Estado e religião, mas as ações políticas estavam presentes o tempo inteiro nas ações de Jesus, né? A questão do Estado, o Estado que estamos falando, né, o nosso Estado laico, quando a gente fala de um Estado laico, não é um Estado que vai contra as religiões, né? Pelo contrário, é o Estado que resguarda a liberdade religiosa, que não interfere nessa decisão, que, como a gente já falou aqui, é tão individual, né? Ele é imparcial. Quando a gente fala de um Estado laico, a gente fala de um Estado imparcial em relação às questões religiosas, né? Não dá, não tem como pautar políticas públicas baseadas em uma religião, né? É aí onde a gente separa a igreja do Estado, que é diferente de política, né? A gente não pode ter um governo ferindo princípios de igualdade de direito, como aconteceu no Rio de Janeiro, né? Quando o Crivella ofereceu uma série de privilégios em filas de cirurgias e isenção de PTU, né? A Bíblia diz: não fazei acepção de pessoas, né? O que comete isso transgride as leis de Deus. Então, quer dizer, eles mesmos, né, vão contra a própria Bíblia, né? Então, assim, é isso. Você não pode ter alguém lá que represente que, de repente, começa a dar privilégios a uma certa camada da sociedade. Para esse grupo aqui eu vou dar um benefício, para esse aqui não. Não. Igreja e Estado. O Estado tem a sua responsabilidade pública, né? E isso não pode misturar, né? Mas as pessoas acham que não. Por quê? Porque a religião predominante, se é a minha, tudo bem. O Estado não tem que ser laico, porque a religião predominante é a minha. Mas e se fosse a do outro? Será que não seria um pensamento diferente? Isso é para as pessoas refletirem, né? Então, o Estado ele tem que ser laico, né? A gente tem que defender isso. Não pode misturar a religião, não pode pautar políticas públicas, avanços democráticos baseado em princípios morais de determinada religião, né? Mas a igreja ela tem um papel e uma responsabilidade, sim, de uma organização social política, né, de conversar com as pessoas, de interagir de uma forma coerente com o evangelho, né? Entendi. Acho que Então, eu consegui, né? não, sim. Então, um Estado laico, se a gente for, ele não é um Estado antirreligioso, né? Porque Não. tem estados que é antirreligiosos, né? Vamos supor, vai, um Estado. Um exemplo, hoje o que eu percebo, existe certos grupos evangélicos que têm um certo medo de movimentos de esquerda, pois construiu uma narrativa, principalmente ao longo da história. Se a gente for analisar, governos socialistas do passado acabaram tendo algumas perseguições a grupos a cristãos, então acabou ficando no imaginário dessas pessoas, aí acaba tendo esse medo e eles acabam não escolhendo e aceitando as pautas
mais progressistas de esquerda, né? Eu acredito que também tem essa relação. Não sei se você concorda. Então, a questão das pautas, né, é assim, a gente tem que entender que o Estado, é como você falou, a laicidade do Estado, né, não é algo que é antirreligioso, né? Você ter um Estado laico é você ter um Estado imparcial em relação às questões religiosas, né? Não puxar para nenhum lado, né? Respeitar, é garantir a liberdade religiosa das pessoas, né? Se você tem um governo, assim, a gente não apoia, a gente não admite um governo stalinista, né, que sai perseguindo e matando e indo contra as liberdades individuais das pessoas. Isso Sim. não deve ser apoiado, isso deve ser combatido. Se você tem um governo que ataca a liberdade das pessoas, né, liberdades individuais, a gente não pode simplesmente calar ou simplesmente aceitar. A gente tem que lutar contra, né? Então é isso. A gente apoia as questões da liberdade religiosa. A gente pertence à parte trotskista, né? Então a gente não vê Stalin aí como um herói, né? Você não tem que privar as pessoas da sua liberdade e sair matando opositores, né? Não é dessa forma. Não, perfeito. Bom, quer fazer algumas considerações finais, alguma mensagem? Eu só queria, antes de você fazer as suas considerações, tem uma mensagem do pastor Henrique Vieira, que praticamente você já pontuou algumas coisas, eu ia ler essa na íntegra, só para fixar, para o pessoal entender a essência do discurso de um evangélico progressista, né? Isso ele fala num vídeo de 2017. Praticamente você já falou, já pontuou muito bem. Eu só vou ler o texto só para a gente fixar, o pessoal que está nos escutando, que eu acho que é um texto muito importante, é coisa rápida, tá? Ele fala o seguinte, como você já pontuou: não generalize os evangélicos. Nem todo evangélico é conservador. Existe um setor fundamentalista, extremista com poder político, econômico e midiático, né? Como a gente sabe quais são esses setores. Esse setor representa um risco à democracia. Estamos vendo isso agora. A nossa democracia está em risco. Um risco aos direitos humanos e à diversidade. Um tipo de religiosidade violenta que não escuta e não dialoga, né? Você falou muito bem sobre isso. Ela se baseia no confronto, não no encontro. É o que a gente vê nesses discursos, principalmente tecidos pelo presidente, né? É algo só de confronto. Eles se alimentam do confronto. Existe por aí uns coronéis da fé, mercadores da religião, a gente sabe muito bem quem são, que lucram e enriquecem às custas do sofrimento do povo. Existem por aí os fiscalizadores de corpos, mais apegados a uma doutrina do que ao amor e à dignidade humana. Nossa tarefa aqui é denunciar que esse setor não representa a totalidade da experiência evangélica em nosso país. Existem evangélicos lutando pela democracia e pelo Estado laico, como você já pontuou muito bem também. Existem irmãos e irmãs lutando contra o racismo e afirmando que a Bíblia é um livro negro de interpretação tantas vezes brancas e racista. Nesse sentido, só queria fazer abrir aspas aqui, a própria construção ao longo da história da imagem de Jesus Cristo, principalmente pelo cristianismo, né, na questão católica, eles constroem um Jesus Cristo de olhos azuis e branco, né? Ou seja, é uma narrativa. Primeiro que, se for analisar historicamente o local onde Jesus nasceu e todo aquele, se for analisar historicamente, ele não é daquela fisionomia, né? Ele realmente é negro. Até tem um vídeo do Henrique Vieira que fala sobre isso, né? Muito bom. Eu acompanho o Henrique Vieira sempre. Agora, terminando aqui o texto,
Existem irmãs lutando contra o patriarcado e o machismo, como você também pontuou, tão presentes no cristianismo institucional. Existem irmãos e irmãs lutando contra o preconceito que impõe sofrimento e mata LGBTs todos os dias. Nesse sentido aqui, é engraçado que, lembra quando teve aquela questão foi no Rio de Janeiro, acho que no governo do Crivella, que tinha dois homens se beijando numa revista, não é isso? Numa história de quadrinhos, não é isso? Quadrinho, né? É isso. Isso que foi maior repercussão. Engraçado que isso eles estão preocupados, mas quando um monte de ali sendo assassinado, para eles é normal isso, né? Eu não consigo entender. Exatamente. Aí, existem irmãos e irmãs que, a partir de sua fé, lutam por terra, moradia, direitos, cidadania, o pão de cada dia. Mas nossa tarefa aqui também é denunciar que o fundamentalismo não tem nada a ver com Jesus. Veja bem, como você já falou também, Jesus foi pobre, da periferia, andou com os miseráveis e excluídos da sua época, condenou o acúmulo de riquezas e venceu preconceitos históricos. Jesus foi preso, torturado, humilhado, publicamente assassinado pelo Império Romano, a pedido de uma elite religiosa que o considerava desviado e herege. Com certeza, nesse sentido, se Jesus tivesse na Terra hoje, novamente ele seria, pela mesma elite religiosa, ele seria torturado, assassinado. Jesus foi vítima da raiva dos fundamentalistas, do próprio Estado e daqueles religiosos que se sentiam donos, defensores e procuradores de Deus. Portanto, afirmar a memória e a vida de Jesus é demonstrar esse castelo fundamental, é desmontar esse castelo fundamentalista e resgatar esse sentido mais generoso e acolhedor do Evangelho. Fazer isso também é importante, especialmente em nosso tempo, para defender a democracia, celebrar a diversidade, enfrentar os discursos de ódio e afirmar uma prática de amor e o amor com o próximo. Então, isso ele falou em 2017. Eu acho que esse texto ele é simples, mas resumiu tudo que você falou e praticamente a live de hoje. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Né, a gente pode dizer que nós temos várias religiões, né? Só que tem, enfim, religiões, fés, crenças ou não crenças, né? Mas o que nos irmana, né? O que nos torna iguais, né? É a condição trabalhadora, né? É lutar pelo socialismo. A liberdade religiosa é algo que tem que ser defendido, né? E nós temos que lutar, na verdade, contra, podemos dizer, o Deus capital, né? É contra isso que a gente tem que lutar, né? E aí fica a pergunta, né? Se Jesus voltasse hoje, né? A que grupo ele pertenceria? A que grupo oprimido ele pertenceria? Né? Qual grupo invibilizado? Qual desses, né? Como que ficaria? Né? Então, é isso, né? Nós, como eu falei, são várias religiões, várias fés, crenças, descrenças, mas nós somos uma classe de trabalhadores, né? A gente sabe que a sociedade ela é muito injusta e desigual, né? Então, nós temos que estar unidos para lutar contra esse sistema capitalista que oprime, que mata todos os dias, né? Que fica fazendo com que nós lutamos entre nós aqui para que eles permaneçam com o seu projeto de poder, né? Então, essa é a luta de todos os dias, né? A gente não luta para ser rico, para ser milionário. A gente luta para que pessoas tenham moradias, para que pessoas tenham o que comer, né? Porque não é justo você ter pessoas, tão poucas pessoas, com tantas riquezas, acumulando à custa de tanto sofrimento, e você ter pessoas comendo lixo, né? Você ter miseráveis. Então, é muito injusto, é muito desigual, né? Então, são várias fés, são várias crenças, mas a luta é uma só, né? O que nos une é isso, somos trabalhadores e queremos uma sociedade mais justa e igualitária. Perfeito. Bom, tem mais alguma consideração final? Algo?
A questão que você tinha comentado sobre a questão da bancada, né? Acho que isso, Ah, como você sim, falou, passou que eu não respondi a questão dos nossos corpos. São sim, pautas muito delicadas, a questão dos nossos corpos, principalmente quando se diz a questão do corpo da mulher, né? Mas uma coisa que a gente pode deixar clara é que essa bancada evangélica, ela não nos representa, né? Ela é legítima dentro dessa democracia burguesa, uma democracia que também não nos serve, né? Mas entre essa democracia burguesa e uma ditadura, ela se basta pelo momento, né? Então, é legítimo que tenha dentro dessa democracia, mas não é uma democracia que cabe a nós, né? E não é uma bancada que representa realmente os trabalhadores, né? Você tem lá o quê? Você tem empresários, você tem ricos, você tem ruralistas. Então, se fosse realmente uma bancada democrática, teria mais trabalhadores do que empresários, né? Se fosse uma bancada que realmente nos representasse, você não ia ter dentro da igreja pessoas dependendo de assistência social, né? É isso. Você teria condições públicas para todos, porque você teria alguém lutando por direitos generalizados, por direito de todos, né? Então é uma bancada que não é legítima no que diz a questão de representação evangélica, né? Eles têm os seus interesses, eles têm os seus projetos dentro dessa democracia burguesa, né? Que se torna legítimo isso. Votar, você ter lá através da eleição, é democrático, né? Mas é uma democracia que tem o seu lado, que escolhe, né? Então é isso. É isso, né? Ser evangélico não basta, né, para representar os evangélicos. Não, não é apenas você dizer que é evangélico que você vai dizer que você está representando os evangélicos, né? O evangelho vai além disso, né? Vai muito mais. Na verdade, não é nada disso que mostram que são lá, né? A gente vê de uma outra forma, né? Muitas pessoas que já estão nessa linha progressista. Eu converso com várias pessoas da mesma fé que eu e você vê que a mente é totalmente diferente. Quando você para conversar é isso que precisa, sabe? Conversar, dialogar, e é o que esses fundamentalistas não fazem, não estão dispostos a fazer essa conversa. É sempre no enfrentamento, é sempre na ofensa. Mas quando você pega as pessoas e você começa a conversar sinceramente ali, explicando, conversando como as coisas realmente são, elas começam a entender melhor, né, a que classe elas pertencem, né? Começam a ter ali uma consciência de classe, né? É isso, é consciência do que eu sou, né? O que eu preciso e onde realmente eu estou nessa relação de poder, né? Só para a gente, tem uma pergunta aqui da Lucimar, ela fala qual a porcentagem de evangélicos que não apoia as ideias bolsonaristas? Eu acredito que nesse sentido, bom, pelo que eu percebi, os progressistas não é o grupo hegemônico, né? Não, Na não questão é. da narrativa. Não é. Então, Não é a é. Se você minoria, tem né? 22% da população evangélica, você tem ainda uma minoria de 10, 12, 15%. Eu não tenho exatamente esse número Os exato, dados. Tá. né? Porque as pautas não são fáceis de serem discutidas. Sim. É isso que eu falei. É um avanço, né? Mas a história nos mostra que é possível construir essa frente de resistência. Só que tudo tem que ter um começo, né? Tudo tem que iniciar. E todo começo é difícil, né? Mas tem que ser feito. O que não dá é para a gente cruzar os braços e deixar pessoas que não têm nada a ver com a gente dizer que nos representam, né? Mas é isso, né? Não, perfeito. E Bom, os católicos progressistas também um dia já foram a minoria e avançaram. sim, Então, é isso, não há impossível, não há impossibilidade. É que tudo tem um começo. E sim, sigamos aí na luta, né? Na resistência. exatamente. Bom, então já ultrapassamos aqui 1 hora, acho que o bate-papo foi legal, né? Não vai 10 ser 2 horas. minutos só. É. E eu quero agradecer a sua presença, professora. Quero agradecer também o Sobreira, que fez essa ponte Ah, contigo, verdade. né? Ele que te convidou e você agradeço por ter aceitado.
E quero também já fazer a chamada da próxima live, que é do dia 3/7. Deixa eu já falar qual que vai ser o tema e quem que vem. Deixa eu pegar aqui os dados. Na semana que vem, o nosso tema vai ser Guerra às Drogas e Racismo Estrutural, o genocídio pobre e negro. Então, no dia 3/7, às 8 da noite. Vai ser com o promotor de justiça Gustavo Costa. Ele é mestre em Direito pela Unisantos. Ele é promotor de justiça em São Paulo. Ele é membro fundador do coletivo para o Ministério Público Transformador, o Transforma MP. Então, ele é um camarada aí que eu conheço que eu conheci na faculdade de Direito. Ele foi ministrar uma palestra lá exatamente com esse tema, então eu convidei ele para a gente bater um papo na semana que vem, e ele aceitou. Então, semana que vem a temática é essa, questão muito importante para a atual conjuntura, que é a questão do racismo, né? Principalmente tudo que acontece também no nosso país, vários meninos da periferia negro assassinados, e aconteceu lá nos Estados Unidos, que foi o estopim de várias manifestações lá, né, com o George Floyd, mas aqui também acontece já há muito tempo, e todo dia está acontecendo esse genocídio do pobre e negro. Então ele vai nesse sentido, vai a tese de mestrado dele, né, eu até vou estudá-la, porque preciso estar por dentro para entrevistar. Então, mas a conversa vai ser nesse sentido na semana que vem. Aí convido você para assistir, caso tenha disponibilidade. E no futuro, se quiser voltar ao canal, está convidada de novo, e as portas sempre estarão abertas, tá? Beleza, eu só quero lançar um convite, quem tiver interesse, né, em conhecer mais a organização, nós estamos no Facebook, LSR, né, nós temos a LSR e tem a ASI, tá? Então tem essas duas páginas no Face, é só procurar a gente para conhecer melhor, quem tiver interesse. Então tá bom, então tá lançado o convite aí, muito obrigado e até a próxima, Jaqueline. Tá Até bom? a próxima. Tchau. Tchau.